A desordem mundial, o espectro da total dominação. Este é o livro do politólogo brasileiro Moniz Bandeira, hoje residente na Alemanha, que mostra toda a trama que está por trás daquilo que acaba de acontecer no Brasil, na Argentina, na Venezuela, e que tem como pano de fundo justamente aquelas guerras da Síria, da Líbia, do Iraque, do Afeganistão. Tudo isso atrás de poder e mais poder e, sobretudo, para dominar as fontes de energia, ou seja, do petróleo. Daí o nosso pré-sal que acaba de ser agredido com aquela emenda José Serra. Mas esta obra também não é só ela na verdade, ela segue a todo um trabalho desse politólogo brasileiro Luiz Alberto Moniz Bandeira. Entre estas obras estão a Segunda Guerra Fria, a formação do Império Americano, a expansão do Brasil e a formação dos estados na Bacia do Prata, a fórmula para o caos, Brasil, Argentina e Estados Unidos. São apenas 4 ou 5 dos quase 20 livros já publicados pelo nosso politólogo e historiador, que vai nos dar uma ampla entrevista explicando inclusive como é que esse golpe das multinacionais, das transnacionais, chegou ao Brasil depois de ter ganhado as eleições lá na Argentina. Olá, telespectadores da TV Cidade Livre, canal 12 da NET e todas as minhas redes sociais no YouTube, no Facebook, também no Google Plus e Twitter. Eu tenho hoje, para minha satisfação, novamente a presença muito honrosa do politólogo brasileiro residente em Heidelberg, na Alemanha, professor Luiz Alberto Moniz Bandeira, que acaba de escrever o livro A Desordem Mundial. Eu estou com ele lá em Heidelberg. Moniz Bandeira passou uns momentos aí um pouco complicados em face de uma enfermidade, que o prendeu ao leito quase 12 semanas. Então, professor Moniz Bandeira, é um grande prazer tê-lo aqui novamente nesse canal modesto, mas que, de alguma maneira, ele também serve para projetar aquilo que será a sua 20ª ou 21ª obra, A Desordem Mundial, que se segue a outro livro, inclusive traduzido na Alemanha, A Segunda Guerra Fria. Vários livros sobre os mais diversos temas relativos aos Estados Unidos, a política exterior dos Estados Unidos, entre os quais De Marchi a Fidel, e a Revolução Cubana, e a América Latina, Fórmula para o Caos. Sobre o Salvador Allende e a interferência americana também lá no Chile. Sobre a derrubada de Salvador Allende pela Chile. Escrevi vários outros livros sobre as relações Brasil e Estados Unidos, como um desdobramento da minha obra de Presença dos Estados Unidos no Brasil, publicada essa foi de que ano? Em 1973. 73, era exatamente essa. Ela já tem 4 edições. Que eu quero dizer. Bom, eu vi isso no Amazon.com, que lá está lá a capa do seu Desordem Mundial. Você pode mostrar aí para nós o livro A Desordem Mundial, que acaba de ser lançado e está em todas as livrarias do Brasil, além do Amazon.com, que você hoje pode também, se preferir, baixar pela forma digital, e vai ler no seu celular ou no seu computador. Mas de todas essas maneiras... publicado aqui na Alemanha, a Segunda Guerra Fria. Essa é a Segunda Guerra Fria, edição alemã, já em alemão. Então, vamos falar... E no Brasil já vai para a 3ª edição.
A terceira edição no Brasil. Muito bem. É. Então vamos falar sobre a desordem mundial, não é? Sim. O mundo meio que virou de cabeça para o alto, de cabeça para baixo, com essa coisa, né? Primeiro começaram aquelas revoluções, primavera lá no Oriente Médio, depois a gente foi aqui também atacado indiretamente por esses golpes de Estado de segunda, terceira ou quarta geração, né? Que se chama de golpe brando, né? E eu sei que toda essa perturbação é que motivou o politólogo a escrever mais esta obra de 800 páginas, mais ou menos, né? Tem 600 e tantas páginas. 600 e tantas páginas. Que não é uma obra qualquer, porque tem muita documentação, muita citação, né? E, sobretudo, o documento, a referência àquele documento, que é importante, que a pessoa hoje não pode dizer só expressar opinião se não tiver calcada nos fatos. Sim, ela é comprovada por todos os documentos que eu cito. Mas eu devo só advertir uma coisa, que a prosa de Muniz Bandeira, que eu já li alguns livros dele, li uns 10 mais ou menos, é uma prosa muito, digamos assim, gostosa, né? Que a gente consegue apreciar, né? Saborear a prosa, não é aquela coisa lenta, cheia de citações, de coisa não. Eles colocam lá a documentação à parte, né? Que se refere a elas, mas também quase que romanceia, né? As suas descrições. Sim, muito obrigado pela sua opinião sobre a minha prosa. Não, você merece muito mais. Acontece que eu sou baiano. Tenho uma formação humanística. Comecei a escrever aos 14, 15 anos, inclusive, sobretudo, poemas. Eu sou... aprendi português muito bem com o Capitão França quando fiz os cursos preparatórios para a Escola Naval. A minha primeira vocação foi a de oficial de marinha. Mas eu gostava de escrever. Na minha família eu tinha muitos escritores. Eu sou descendente de um filósofo, Antônio Ferrão Muniz de Aragão, que foi discípulo de Comte. Estudou na França, na Inglaterra, e ele foi um exemplo para mim. E outros professores da minha família, etc. E meu bisavô era oficial de marinha, era almirante. Então eu tinha essas vertentes dentro da minha família. Eu tinha de tudo dentro da minha família. Eu sou de uma família baiana de tradição tradicional portuguesa, da aristocracia portuguesa e baiana. Correto. Então, vamos lá, desordem mundial, então. Sim, os Estados Unidos, onde metem a mão, causam guerras por procuração ou diretamente bombardeios com a OTAN, como no caso da Líbia, a intervenção antes no Iraque, a guerra na Síria, que foi fomentada desde 2005 pelo presidente Bush, fomentou, financiou a oposição, sempre. As revoluções coloridas, chamadas revoluções no Cáucaso, que até hoje é instável, a tal chamada Primavera Árabe, que até hoje, o que resultou? Caos, terror, guerra, instabilidade, morticínio, catástrofes humanitárias, mais de 60 milhões de pessoas desalojadas, desabrigadas, mais de 60 milhões, vai para 61. 61 milhões, além dos
dos refugiados que atormentam hoje a Europa. Estou falando dos refugiados e tudo, estou falando isso. Mais de 61 milhões já, segundo a ONU. 60 milhões no ano passado, no começo deste ano. Fora o número de mortos, que já vai na Síria mais de 400 mil, porque os Estados Unidos financiam a oposição. Querem implantar a democracia. Que democracia? É o que eu digo, é a democracia do caos e do terror e da guerra permanente, como ocorre na Líbia. A Líbia eles mataram, massacraram tudo para derrubar o governo de Gaddafi, que era um governo laico. Havia liberdade de religião, a liberdade das mulheres. E uma tranquilidade. Não, botaram o bombardeio e democracia hoje lá. Não há democracia, não há nem Estado. Há governos lá que estavam antagônicos, procuraram uma reconciliação, mas a verdade é que o poder na Líbia está na mão dos terroristas em Sirte, do Daesh, do Estado Islâmico, que se instalou em Sirte, e das tribos e dos outros grupos terroristas. O Iêmen, o que é lá? O caos, a mortandade, bombardeios constantes da Arábia Saudita, que continuavam até pouco tempo, com apoio dos Estados Unidos e aviões vendidos pelos Estados Unidos. Há a tirania wahhabista que lá está implantada. Lá os Estados Unidos nem pensam em democracia, nem nos Emirados. E lá não há liberdade de religião, nem liberdade das mulheres. Nem liberdade nenhuma. A Síria era o país mais estável dali, mais tranquilo, dito pelos próprios americanos, jornalistas que escreveram no New York Times. Havia liberdade de religião, liberdade étnica, racial, como também na Líbia e no Iraque. O vice-presidente do Iraque era um católico. E o que é que está hoje lá no Iraque? É o terror. A guerra que continua. Há quantos anos? Desde 2003, há 14 anos. E esse Estado Islâmico? Isso é uma dissidência da Al-Qaeda mais radical que cresceu, porque se avolumou, e com adesão no Iraque dos sunitas e outros países dos sunitas que foram abandonados lá depois da intervenção em 2003. Agora parece assim uma entidade meio que orgânica, organizada, não é? Porque dizem que tem até financiamento próprio do petróleo, eles roubam os petróleos, contrabandeiam o petróleo. O negócio é muito complexo. Eu explico isso tudo no meu livro, documentadamente. Eles recebem dinheiro dos milionários da África, da Arábia Saudita e dos Emirados. Recebem. Inicialmente eles recebiam esse dinheiro e ainda devem receber. São as contribuições religiosas, umas que são obrigatórias pelo Islã, outras voluntárias. Também capturaram os poços de petróleo na Síria inicialmente, onde eles receberam as armas dos americanos. E a destruição e a derrubada do governo de Gaddafi, a distribuição massiva de armas, de armamentos, de todo tipo, pelo NATO, pela OTAN, que depois se espalhou, essa distribuição, não só na Arábia Saudita, na Líbia, mas também no todo o Oriente Médio e na África do Norte, no Maghreb,
o chamado Maghreb. Maghreb. Desestabilizou Mali, na África, acentuou toda a luta, a guerra, os grupos terroristas. E hoje isso é uma ideologia com uma rede imensa e também ela depois capturou os postos no Iraque, a zona de Mossul, que agora foi retomada. Nós vamos continuar essa conversa pelo Skype com o politólogo Moniz Bandeira, autor do recente livro A Desordem Mundial, no próximo bloco. Fazemos um pequeno intervalo. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, retomam a conversa com o politólogo Moniz Bandeira. Então... Aquilo tudo no Oriente Médio é um terreno muito movediço. A Turquia agora está em péssimas relações com os Estados Unidos, restabelecer um bom relacionamento com Putin. Isso aqui sempre me causou uma grande interrogação, esse personagem chamado Recep Erdogan, né, que é o presidente turco. Ele é um equilibrista. A pronúncia exata é Erdogan. Erdogan, né? Eles falam assim, mas aqui nós pronunciamos Erdogan. Exato. Tá correto. Não, eu estou dizendo isso porque eu vou falar Erdogan. Não, correto, sem problema. Ele é um nacionalista turco e quer restaurar de alguma forma o califado otomano. É uma pretensão dele. Pretendeu entrar na União Europeia. Já viu que é um projeto irrealizável. A União Europeia dificilmente aceitaria a Turquia como membro. A rejeição de diversos países e até do povo da Alemanha, embora o governo e outros partidos sejam favoráveis. É uma situação difícil. Então ele se voltou para o Oriente Médio. Ele se elegeu com o apoio da massa turca camponesa, que é islâmica, e que estava imigrando, está ainda, para as cidades, Istambul e Ankara. E ele se fortaleceu. A Turquia teve um bom desempenho econômico nos últimos anos. Essa é a realidade. Ultimamente está com problemas lá políticos e sérios
por causa da dissidência dos curdos, do PKK, o Partido dos Trabalhadores Turcos, e também a criatura que Erdogan alimentou com dinheiro do petróleo que era vendido a seu filho, e seu filho exportava. Essa criatura, o Estado Islâmico, passou também a torpedear o Erdogan, porque ele ficou no equilíbrio com os Estados Unidos e começou também, por ser membro da OTAN, bombardear o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está torpedeando lá com Ankara e Istambul com bombas, né? Ele ontem teve uma reunião com o Putin e anunciou a construção aquele oleoduto, né, o gasoduto, que vai da Rússia para entrar na Turquia e não mais pela Bulgária, que isso também representa um sério golpe à União Europeia e à própria política norte-americana, você não acha? Sim, não é um golpe à política à União Europeia, não. Porque ele vai abastecer a União Europeia. Não, eu sei. Mas a União Europeia queria que fosse pela Bulgária, né? E não fosse pela Turquia. E a solenidade com que aquilo foi anunciado, com Putin ali presente, com o Maduro lá da Venezuela, com o ministro das energias lá da Arábia Saudita, aquilo realmente foi uma demonstração de, a meu ver, não sei se estou errado, você me corrija, uma demonstração de que o Putin está conseguindo unir alguma coisa em torno da posição dele dissidente, né, dessa desordem mundial, como você chama. Não há a menor dúvida. Os Estados Unidos, Obama tentou isolar a Rússia, mas não conseguiu, não. Não conseguiu a Roma antiga? Não conseguiu. Não é só por esse ato, não. Esse ato é uma demonstração, como você disse, mas esse projeto via Turquia já era antigo. E Putin pretendia fazer via Turquia para tirar da Ucrânia. Para tirar o trânsito da Ucrânia. Aí ia passar na Ucrânia, Que é outro problema também, né? Hein? Que é outro problema também da desordem mundial, a Ucrânia, não é? Que era um país que vivia em tranquilidade, né? Eu vou chegar a esse ponto todo lá, se você tiver tempo. Tá certo. Mas esse projeto já era antigo. Com a derrubada do avião da Rússia dentro da Síria, mas na fronteira com a Turquia, o que foi uma provocação. Erdogan imaginava, o Davutoglu, que a Rússia responderia e ele tinha um meio de atrair a OTAN para defendê-la, etc. Acontece que a Rússia tem uma diplomacia muito boa, sempre teve. Até no tempo da União Soviética. Sempre teve. Ao contrário dos Estados Unidos. Eles têm jogo de cintura, não é? Eles sabem, eles conhecem o mundo. Tem uma diplomacia tradicional. Os Estados Unidos não têm diplomacia. Eles creem na força das armas. Eles acreditam, nos Estados Unidos, eles mostram que diplomacia é para os países fracos. Isso é dito até pelo antigo secretário-geral da ONU, cujo nome agora me escapa, não é o Ban Ki-moon, o outro anterior a ele, nas suas memórias. Kofi Annan? Hein? Kofi Annan. Kofi Annan. Nas memórias de Kofi Annan. Aham. Ou do outro anterior, mas não estou certo. Mas o Lavrov é um grande diplomata. Sergei Lavrov.
Lavrov, Sergei Lavrov. Que é um burocrata, né? Ele não é político, ele não tem liderança política, ele é um diplomata formado. Não é burocrata, ele é um diplomata de carreira, Eu sei. Um intelectual, um homem com vasto conhecimento. Putin não é nenhum inexperiente. Um ex-agente do KGB, no centro principal da Guerra Fria na Europa, que era a Alemanha, não é brincadeira. Ele sabe onde está. Eu vou te dizer uma coisa. Os serviços de inteligência sabem mais do que outros e conhecem mais as necessidades de reforma. Eles são mais sensíveis, né? Porque tem a informação ali na mão, né? Isso foi na própria União Soviética desde o tempo de Stalin. E o KGB foi o instrumento principal de reforma desde a morte de Brezhnev. E foi quem elegeu Gorbachev. Quem percebeu isso desde aquela época, dos anos 50, foi, como é o nome daquele que era conhecido, eu tenho até aqui a biografia dele, que era conhecido como um homem terrível, bárbaro, assassino, etc. E era. Não deixava de ser. Porém, ele já tinha percebido a necessidade de reforma. E induziu Stalin a promover o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, que até então continua atrasada, até o esbarrondamento do muro. A indústria de bens de consumo. Eu sei porque eu tive muito contato com os diplomatas russos em Brasília e eles não conheciam nem máquina de fazer café, nem lente de contato. Então, a gente vai, quer dizer, se você concordar comigo, a gente vai fazer um fecho aí com uma pequena descrição do seu livro, né? E também um pouquinho, né, dessa nova realidade mundial e a brasileira, né? Com esse golpe, essa emenda 241 que foi aprovada esmagadoramente ontem pela Câmara dos Deputados e que vai congelar salários por 20 anos. Mas é bem rápido, só o que você acha disso tudo. A desordem continua. Na Síria, na Ucrânia, são centros principais dessa desordem, em todo o Oriente Médio, e na Eurásia. Mas os Estados Unidos estão entalados e virtualmente perderam a batalha tanto na Ucrânia quanto na Síria. Na Síria também. Hein? Na Síria também, estão encalacrados. Eles não têm saída. Eles não querem aceitar Assad no governo, mas Assad não cai e a Rússia não deixa. Vão entrar em guerra com a Rússia? Não vão. Vão continuar lá, eles estão sendo sangrados cada vez mais de dinheiro, financiamento e tudo. A Ucrânia também. Quem não cumpre os acordos não é a Rússia, não. São os nacionalistas e fascistas, nazistas, neonazistas que estão no governo lá de Kiev, que não cumprem os acordos de Minsk de dar autonomia e federação a Luhansk e Donetsk. Correto. E Poroshenko não tem força suficiente para isso. Então o impasse continua lá na Ucrânia. Na Ucrânia. A Rússia não vai abandonar, nem vai devolver a Crimeia. Isso é besteira. Os alemães estão saturados já dos Estados Unidos por causa disso. Estão tendo prejuízos com as sanções. Já estão voltando a fazer negócio com a Rússia. Eu sei, vários deles, aqui na Alemanha.
todo mundo já está saturado de servir a OTAN e aqui o povo e fazer sanções contra a Rússia. E o medo maior dos Estados Unidos, e daí a função da OTAN, é que a Alemanha tenha uma aliança com a Rússia. A função da OTAN, como disse o primeiro secretário-geral, é manter a Rússia down, por baixo, a Alemanha out, fora, os Estados Unidos in e a Alemanha down. Tá. É uma disputa de poderes também, né? Não deixa de ser. Os Estados Unidos, em consequência desse xadrez internacional, jogaram as peças da América do Sul. Daí, aproveitaram os erros e os erros e outras coisas, as besteiras cometidas pelos partidos na Argentina e no Brasil, a falta de management na Venezuela, desde que foi inchado. Faltou muito dinheiro, faltou esse management, gerenciamento. Os Estados Unidos aproveitaram tudo isto, as condições internas, domésticas desses países, criaram um caos na Venezuela, que, aliás, eles não criaram o caos, foi criado, eles aproveitaram o caos. Não se aproveitando do caos, tentando derrubar o Maduro. Mas você sabe que está havendo muita reação popular, sobretudo na Argentina. Na Argentina, não é? Eu sei. Eu vou chegar lá. Tá, correto. Conseguiram, na Argentina, eleger o Macri, foi um capital financeiro que elegeu o Macri, e no Brasil dá um perfeito golpe de Estado sob a capa da legalidade, com apoio do judiciário, do parlamento e da mídia. Vamos falar agora da sua visão, que não é só de analista, é jornalista, de ex-preso político, militante político, que é até hoje, né, apesar da situação um pouco embaraçosa por causa da enfermidade, mas que, né, está super antenado com a realidade brasileira. Então, o que é esse governo agora efetivado de Michel Temer? Um golpe no Brasil, o impeachment da presidente Dilma, foi uma mexida no xadrez internacional pelos Estados Unidos. Foi um golpe, foi uma jogada de xadrez tirando o Brasil de uma posição próximo da Rússia e da China, do BRIC. O problema no Brasil é a política interna, a política externa. Tudo isso era, para os Estados Unidos, necessário mudar. Internamente, porque é necessário impor os interesses do capital financeiro. Essa reforma fiscal é feita às custas, será, das classes subalternas, dos que não têm, da saúde, educação, etc. Enquanto os empresários sonegam. A sonegação no Brasil alcança o montante equivalente ao das reservas internacionais que o Brasil tem, monetárias, 400 bilhões de dólares. Olha, mas está havendo uma grande reação por parte da classe pensante, eu não diria classe, né, do setor dos populares, movimentos sociais e tudo. E, sobretudo, na intelectualidade. Eu fui a um festival do cinema brasileiro, que você conhece aqui em Brasília, que se realiza tradicionalmente, né, todo ano. E ali, rapaz, foram todos os filmes com Fora Temer.
E eu tenho notícia de que em todos os fóruns internacionais há essa coisa de manifestar sua oposição ao Temer. E com essas medidas drásticas que vem aí, congelamento de salarial de 20%, de 20 anos, não é? Teto de gasto, essas coisas todas. Isso onde é que vai, até onde vai esse governo? Olha, eu não sou futurólogo. Eu trabalho com realidades. O que vai dar nisso aí eu não sei. É muito difícil. Porque, por outro lado, apesar de toda essa oposição que há, eu sei, não há reação. Há manifestações de artistas, isso e aquilo, alguma, mas e daí? O PT está desmoralizado. Perdeu as eleições agora. Quase toda a esquerda perdeu eleições. Quase toda. O Crivella teve mais votos no Rio de Janeiro que todos os outros somados. Aí o PT só ganhou no Acre. No ABC perdeu. No ABC perdeu. Porque ele se Mas o golpe está muito recente e essa blindagem midiática que o golpe tem, ele favorece. Olha, imagina só, você faz uma eleição. As pesquisas começam a te dizer que você, quer dizer, o candidato à oposição está lá embaixo com 4%, 3%, às vezes com 0%. Tudo manipulado, não é? Como é em tudo manchete de jornal, manchete de televisão, a toda hora, a todo instante. Quer dizer, isso ocorre realmente, né? A opinião pública está entorpecida. É normal, porque o golpe não tem 6 meses. Meu querido Leite, você leia a Segunda Guerra Fria e você verá como os Estados Unidos estão operando no Brasil. Eu não trato do Brasil nesse livro, porém o método é o mesmo, do Gene Sharp. Provocar o golpe sem ser através da via militar. É o golpe mais sofisticado. O golpe no Brasil começou em 2013, com as manifestações, as demonstrações em São Paulo. Que eram aparentemente espontâneas, não é? Não eram. Você veja o que é ONGs. Organizações não governamentais. Não governamentais. Tudo controlada pelo capital externo, financeiro. Que recebem dinheiro de Soros, George Soros, da Fundação George Soros e de outras que existem nos Estados Unidos, da Fundação do John McCain, da USAID, da New Endowment for Democracy, que são, aparentemente são não oficiais, mas em verdade são. A New Endowment for Democracy foi criada pelo Congresso americano no governo de Ronald Reagan. Recebe dinheiro do Estado, do Congresso, para promover compras de jornalistas, diplomatas políticos, policiais. Juízes. Quantos juristas? Não tenha dúvida. Agora, esse dinheiro vem por debaixo do pano. Está nos paraísos fiscais. 2 minutos para se despedir dos nossos telespectadores e, sobretudo, internautas. Você sabe que hoje os internautas são em número bem maior que os telespectadores. Bom, o que eu posso dizer é que eu mostrei como são os golpes de Estado atualmente. Isso no livro A Desordem Mundial. Não só na Desordem Mundial, mas como ao longo de toda a sua obra, que é interligada. A Segunda Guerra Fria e na Desordem Mundial, que é uma sequência da Segunda Guerra Fria.
Segunda Guerra Fria, eu descrevo os métodos todos do Gene Sharp, que é um dos ideólogos dos Estados Unidos na época atual, para dar golpes sem derramamento de sangue, aparente. Né? Só usar a força em último caso. É isso que eu tenho a dizer. Formação do Império Americano mostra como o Império se formou. É um império. Não tem a menor dúvida. Com 800 bases espalhadas no mundo, o que nenhum país tem, outro, isso é um império. Não é mais um império no sentido... Porque tudo muda, os conceitos evoluem, porque a realidade muda também. Então tá. Professor Muniz Bandeira, diretamente de Saint-Cléon, em Heidelberg. Um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez para falar sobre política nacional, sobre a realidade, sobre o que acontece por trás do fato que a gente vê pela televisão, vê pelo jornal e vê também muito agora pela internet. Meu querido Leite Filho, que já me entrevistou em 1978 em Londres, quando eu lá vivia. Você está lembrado daquela entrevista na Praça Russell? Naquela lá praça. de Jardim, não é? Eu tenho as fotos que você me mandou na época. Ah, que ótimo. Tenho as fotos. Eu morava em Londres naquela época. Tenho muita saudade de Londres. Mas muito bem. Grande abraço, hein? Sucesso. Muito obrigado. Com mais um livro que vem por aí. Muito obrigado. Infelizmente não posso mais voltar ao Brasil. Não posso mais tomar avião. Quem sabe, se isso não reverte também. Eu estou com 80 anos. Tá muito bem. E assim nós tivemos o prazer de ter mais uma vez o politólogo Muniz Bandeira, ou melhor, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que escreveu o último livro que já está nas livrarias e no modo digital, sobretudo no Amazon.com. Professor Muniz Bandeira, nosso convidado de sempre no cafénapolitica.com.br.